processo de emagrecimento não é tomar um remedinho e comer só salada. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como emagrecer de maneira saudável, sustentável e duradoura. Aqui está o guia definitivo para o emagrecimento saudável. Eu sou a doutora Larissa Bastos, médica pós-graduada em endocrinologia e durante a minha carreira já tratei mais de 4.000 pacientes que conseguiram emagrecer de maneira duradoura e saudável. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como emagrecer evitando o efeito sanfona, evitando o reganho de peso. Como perder alguns quilinhos, principalmente de gordura, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. E Larissa, por que é tão importante emagrecer de uma maneira saudável? Durante a minha formação, durante a minha carreira, diversos pacientes passaram por mim e quando a gente nota, quando a gente vê que o paciente consegue perder peso de uma maneira saudável, perdendo principalmente gordura e não massa muscular, quando o paciente tem um emagrecimento devagar, quando o paciente muda seus hábitos alimentares, quando o paciente muda de fato os seus hábitos de vida, ele consegue manter o peso perdido. Ao contrário daqueles pacientes que emagrecem muito rápido, com dietas muito restritas, com uma série de medicações, e a partir do momento que tiram as medicações, voltam a engordar tudo de novo. Então, nesse guia, eu vou te explicar o que você está fazendo de errado, que você não consegue emagrecer. Nesse vídeo, a gente vai entender o que acontece no nosso corpo durante o processo de emagrecimento. A gente vai entender qual é a melhor dieta para perder peso. A gente vai entender qual a melhor atividade física para você conseguir perder esses quilinhos. Eu vou te dar o guia do seu corpo, dos sistemas, intestino, sono, hidratação, o que é importante você saber para conseguir emagrecer com saúde. Então, vamos entender um pouquinho como é que acontece o processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento, o que eu sempre falo para todos os meus pacientes, não é um processo fisiológico. O nosso corpo vê como perder peso como se fosse uma coisa ruim, como se nós estivéssemos perdendo estoque de energia. Então, ele tenta frear de todas as maneiras perder peso. E por isso que o processo de emagrecimento ele se torna tão difícil. Quando que a gente consegue emagrecer? Para nós promovermos o emagrecimento, é muito importante que haja déficit calórico. O que é déficit calórico? É quando você ingere menos calorias e gasta mais. Esse déficit faz com que você emagreça, faz com que o seu corpo utilize as suas reservas de energia, que seria o tecido adiposo, a gordura, para conseguir energia para as atividades do dia. Então, pessoal, para que haja emagrecimento, você tem que gastar mais caloria e ingerir menos. Isso que a gente chama de déficit calórico. Mas quando o paciente faz o déficit calórico de uma maneira insalubre, de uma maneira insatisfatória, acaba que o meu paciente ele perde peso de balança sim. Porém, quando a gente vai avaliar numa bioimpedância, onde a gente vê a diferença de massa de gordura e massa muscular, às vezes o paciente está perdendo mais massa muscular do que gordura. E é nesse momento que o profissional de saúde ele tem que intervir durante essa terapêutica, ele tem que intervir no tratamento para que o paciente perca peso sim, mas principalmente às custas de massa de gordura total e não às custas de músculo. E como é que eu faço isso, né? Durante esse vídeo eu vou te mostrar como emagrecer perdendo gordura e não perdendo massa muscular. Ah, pessoal, e antes que eu me esqueça, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal, me segue lá nas redes sociais, que eu sempre dou dicas para meus pacientes de como se manter magro, de como se manter saudável. Então, doutora, qual é a melhor dieta para eu poder emagrecer? O que eu preciso comer para poder perder alguns quilinhos? Pessoal, esse momento desse vídeo é o mais importante de todos. Nós pensamos que para emagrecer, nós devemos comer menos, muito pouco, para conseguir realmente promover esse déficit calórico. E qual é a melhor dieta para você emagrecer? A melhor dieta para você emagrecer é aquela que você consegue seguir.
exatamente isso. Existem diversos tipos de estratégias que eu, no meu consultório, junto do meu time de nutricionistas, jejum intermitente, low carb, dieta mediterrânea, cetogênica. Então, nós temos diversas estratégias que nós podemos lançar a mão para que você emagreça. Só que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, é aquela que está encaixada na sua rotina. Então, esqueçam isso. Ah, eu tenho que parar de comer para poder emagrecer. Ah, eu tenho que ficar 3 horas na academia para poder emagrecer. Isso são mitos do processo de emagrecimento. Não se faz necessário ter tantas restrições para que você consiga emagrecer. E principalmente o que a gente prega, que é o emagrecimento com saúde. Não adianta emagrecer e também causar deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência de ferro. Então, não adianta forçar um processo de emagrecimento que não seja saudável. É muito importante que você consiga fazer um emagrecimento sustentável e duradouro com as dicas que eu vou te dar nesse vídeo. A sua refeição, ela tem que estar sempre muito completa. A sua refeição tem que ter todos os macronutrientes. Então, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter fibra e tem que ter as gorduras. Quando a gente opta só por uma fonte de energia, eu vou comer só carboidrato, eu vou comer só proteína. O corpo ele perde esses outros micronutrientes e vitaminas que é muito importante para a sua saúde. Então, pessoal, todas as dietas que você optar para o emagrecimento saudável são as mais balanceadas e equilibradas possíveis, para nós não causarmos uma deficiência de vitaminas. E aí o paciente se sente fraco, o paciente se sente indisposto, baixa imunidade, e aí esse emagrecer não se torna sustentável e não se torna saudável. Por exemplo, o que eu sempre falo para os meus pacientes, né, durante as consultas, os lanches intermediários, eles são tão importantes quanto as refeições principais. Então, ali, a colação, o seu lanche da tarde, sua ceia, é tão importante quanto o seu café da manhã, quanto o seu almoço e quanto o seu jantar. Então, esses lanches mais rápidos, intermediários, entre uma refeição principal e outra, é muito importante que eles também tenham todos os macronutrientes. Tenha proteína, tenha o carboidrato, tenha a fibra e a gordura, para que todas as suas refeições estejam equilibradas e que você não cause nenhum tipo de deficiência de vitamina para o seu corpo, como a gente já comentou, né? Um exemplo, por exemplo, de uma refeição legal intermediária para a parte da tarde ou para a parte da manhã seria um sanduíche proteico, que eu sempre oriento meus pacientes, com pão de forma integral, uma pastinha de atum, uma pastinha de frango ou uma pastinha de ovo. Você já deixa embalado na geladeira e você vai sair para o trabalho e já pega aquela refeição, né? Às vezes um bolzinho com iogurte, frutas, granola, chia, aveia. Também nesses tipos de refeições nós conseguimos ter uma refeição completa, que vai trazer saciedade e não vai deixar que falte nenhum macronutriente. Doutora, eu tenho muito apetite, eu sinto muita fome. Como eu faço para poder controlar essa minha fome? A primeira dica que eu te dou é realmente identificar se é fome. É fome fisiológica? Você sente dor no estômago, você está com dor de cabeça, você sente realmente aquele desconforto, se sente fraco. É realmente fome? Ou é aquela fome emocional, ou é vontade de comer? Isso é muito importante nós identificarmos para podermos fazer as escolhas alimentares adequadas. Na grande maioria das vezes, quando a gente sente fome, o nosso corpo ele pede comida. Ele não tem predileção, ele não escolhe aquilo que ele quer. Ele quer comida, seja um prato de arroz e feijão, seja uma carne. Quando a gente tem uma fome emocional, onde as nossas emoções regem, né, a nossa fome, geralmente nós queremos comer algo específico, como por exemplo, eu quero comer um chocolate, eu quero comer uma pizza, eu quero comer um hambúrguer. Geralmente são esses tipos de alimentos muito mais palatáveis, muito mais gostosos e muito mais saborosos, porque nós queremos realmente essa recompensa. A gente quer o prazer através da alimentação. Então, a primeira dica que eu dou é realmente você saber identificar: caramba, será que eu realmente estou com fome? Ou se é vontade de comer. Atividade física. Que tipo de atividade física mais emagrece? Muitos pacientes chegam no meu consultório e dizem:
Ah, Larissa, é o aeróbico que emagrece, né? Então eu faço muito aeróbico para emagrecer. Ah, Larissa, é o exercício anaeróbico que emagrece, né? Então eu malho muito, eu sou muito forte, eu puxo muito peso. E qual é, na verdade, o melhor tipo de exercício para promover o emagrecimento? Na verdade, os estudos nos mostram que o melhor exercício é a mescla, é a junção entre o aeróbico e o anaeróbico. Esse tipo de treino a gente chama de treino metabólico. É um treino com descansos ativos, é um treino onde o paciente aumenta bastante a sua frequência cardíaca, é um treino intervalado com muita intensidade. O que eu sempre falo para os meus pacientes é treinar para valer. Ah, Larissa, eu preciso me machucar, eu preciso me lesionar? Não. A partir do momento que você está fazendo atividade física, eu quero que realmente você dê 100% de você. Então, é necessário que realmente haja progressão de carga, é necessário que você saia cansado do treino, é necessário que haja um treino que promova essa lesão muscular que a gente chama de miosite, para que realmente haja a perda de peso. Então, aquele treino fofo que a gente fala, aquele treino confortável, ele não tem o poder de fazer o paciente perder gordura. É importante que o treino seja intenso, que o treino seja realmente eficaz. E a mescla entre o aeróbico e o anaeróbico é o melhor dos mundos, é onde a gente vê maior perda de peso. Além da atividade física, nós temos outros hábitos saudáveis que eu converso com os meus pacientes durante as consultas, que são essenciais para a perda de peso. É fazer o básico bem feito. Então é muito importante, pessoal, você que quer emagrecer, que você durma bem. É durante a noite que a gente faz regulação dos hormônios da fome. É durante a noite que a gente faz a regulação da testosterona e do GH. É durante a noite que a gente faz sedimentação de memória. Então é muito importante que você durma bem, que você tenha uma boa qualidade de sono. É importante que você durma no mínimo de 6 a 8 horas por noite. Isso tudo vai auxiliar o processo de emagrecimento saudável. Outro ponto muito importante é a hidratação. A grande maioria das pessoas não bebem a quantidade de água que é necessária. O necessário é uma janela de água de 35 a 50 ml por quilo por dia. Então é muito importante que você se atente, pegue o seu peso, multiplique por 35 e vai dar a quantidade de água em litros que você precisa beber todos os dias. 90% do nosso músculo é água. A hidratação é muito importante para pele, cabelo, unha, para a parte renal, para a parte muscular e para a parte de intestino, que é outro sistema tão importante durante a perda de peso. É no intestino onde a gente faz a absorção de todos os micronutrientes, de todos os macronutrientes. É ali onde a gente absorve tudo aquilo que a gente precisa e a gente bloqueia tudo aquilo que não pode passar para o nosso corpo, como, por exemplo, toxinas, bactérias e metais pesados. Então, a permeabilidade intestinal, a saúde intestinal é muito importante para que você consiga emagrecer de forma saudável. A gente vê um emagrecimento saudável, a gente vê um intestino saudável quando o paciente ele evacua todos os dias sem desconforto, sem dor, sem sangramento, e nessa escala aqui de Bristol mantém uma consistência das fezes entre 3 e 4. Outro sistema que precisamos ter muita atenção durante o processo de emagrecimento é a saúde mental. Não adianta você ter uma ótima dieta, você ter um personal do seu lado, você ter o melhor endocrinologista do seu lado para promover o emagrecimento, se você não está pronto para dar aquele passo. É muito importante estar pronto para iniciar o processo de emagrecimento, porque é um processo muito difícil, onde iremos mudar todos os seus hábitos alimentares. Então, a saúde mental é muito importante. Manejo do estresse. Geralmente, nós comemos as nossas emoções. Então, se estamos felizes, nós comemos. Se estamos tristes, nós comemos. Se estamos estressados, nós comemos. É muito importante a gente tentar dissociar as nossas emoções do nosso alimento. E o que eu sempre oriento, tenham um hobby, tenham uma válvula de escape. Façam psicoterapia onde vocês tenham um lugar para que vocês possam falar, expor as suas necessidades, expor as suas preocupações, expor os seus problemas. É muito importante esse apoio de psicoterapia e, às vezes, também do psiquiatra no processo
de emagrecimento. Rotina. Você tem rotina? O nosso corpo gosta de rotina, principalmente de uma rotina alimentar. Nós precisamos manter uma boa rotina alimentar para que nós possamos perder peso de uma maneira sustentável. Então, o estabelecimento de rotina é sobre mentalidade. Como é que está a sua mentalidade frente ao processo de emagrecimento? A gente vai precisar estabelecer estratégias, a gente vai precisar estabelecer rotinas, a gente vai precisar melhorar a sua saúde mental, a gente vai precisar melhorar o seu sono, como é que a gente vai fazer com que você durma mais, que você durma com mais qualidade? A gente vai precisar estruturar o seu intestino, a gente vai precisar melhorar a sua hidratação. Então, o processo de emagrecimento não é tomar um remedinho e comer só salada. Ele envolve diversas esferas da sua vida, ele envolve diversas esferas do seu convívio com outras pessoas, ele envolve relações pessoais, ele envolve relações de trabalho. Então, é realmente um processo muito complexo e faz-se necessário um profissional de saúde junto para que consiga te auxiliar. Durante o processo de emagrecimento, nós médicos estudamos todas as fases do processo de emagrecimento, como eu mostro aqui nesse gráfico. Então, o platô, onde o paciente perde peso e não consegue mais perder peso, é uma coisa que nós médicos já esperamos e somos treinados para que burlemos esse platô para que o paciente consiga continuar perdendo peso. O platô, ele acontece quando o corpo se acostuma pelo estímulo que você está dando a ele. Ele se acostuma à medicação, ele se acostuma ao tipo de treino, ele se acostuma à alimentação. Então, nesse momento, a gente precisa dar um reboot, fazer realmente mudar todas as estratégias que nós estamos optando para que force o nosso corpo novamente ir lá para a fase 1, para a fase de choque, para ele continuar perdendo peso. Então, pessoal, concluindo, um processo de emagrecimento saudável e duradouro, ele acontece quando há organização, ele acontece quando você consegue equilibrar e balancear todas as esferas da sua vida. As esferas de alimentação, nutrição, atividade física, intestino, sono, hidratação e saúde mental. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal e me segue lá nas redes sociais. Foi um grande prazer tê-los aqui comigo. Tchau!